pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao terceiro vídeo da nossa série de decomposição em frações parciais, que é uma técnica, como eu já falei, para resolver integrais que são quociente de dois polinômios. Vamos lembrar de novo qual que é a técnica e eu já vou mostrar o que nós vamos fazer no vídeo de hoje. Então, para hoje, só para lembrar, quem não viu os vídeos 1 e 2, eu vou deixar o link aqui na descrição, mas a técnica de decomposição em frações parciais é resolver a integral de p de x sobre q de x, onde p e q são polinômios com o grau do de baixo maior do que o grau do de cima, certo? Tem que sempre lembrar disso. Isso não pode ser esquecido, senão você não vai conseguir aplicar essa regra da maneira correta. Então, o grau do de baixo é maior do que o grau do de cima. Então, se esse tem grau 2, o de cima tem que ter grau 1. Se esse tem grau 3, o de cima pode ter até grau 2, certo? Não precisa ser sempre um a menos, mas tem que ser menor. Por exemplo, aqui pode ser um de grau 5 e em cima um de grau 2, mas tem que ser menor, certo? No vídeo de hoje, eu vou fazer uma versão mais rápida. Nos outros vídeos eu fiz quando o de baixo tem grau 2 e os dois casos que a gente tem separados. E nesse vídeo eu vou fazer quando tem grau 3, certo? Então eu vou fazer quando o de baixo tem grau 3. Então a gente vai assumir que o q, que é o polinômio do denominador, tem grau 3. E, como eu já falei nos outros vídeos, a gente sempre pode assumir que o coeficiente do x ao cubo, que é o maior grau, é 1. Se ele não for, eu tiro ele em evidência, e como eu quero resolver uma integral, eu tiro ele fora da integral, esse coeficiente, certo? E aí eu fico com só x ao cubo mais todo o resto, certo? Nesse caso, como o q tem grau 3, o p tem grau 2. Então, o p de x é uma coisa que é mx² mais nx mais um pzinho. Não vou pôr p de novo, porque p já é o nome do polinômio. Vou pôr outra letra aqui. M mais O. Certo? Então, mx² mais nx mais O, esse é o p. Então, resumidamente, eu não vou mostrar como eu mostrei nos outros vídeos, mas a gente tem o seguinte. Então, o primeiro caso é onde eu tenho o q de x com três raízes reais e distintas, ou seja, o q de x é x menos alfa, x menos beta, x menos gama. Isso é, q, e aqui, lógico, vou estar no caso onde a alfa é diferente de beta, beta, vou colocar aqui mais resumidamente, alfa, beta e gama distintos. Certo? Então, três raízes reais distintas. E aí, como é que eu escrevo o mx² mais nx mais O sobre o q de x, que é x menos alfa, x menos beta, x menos gama. Aqui, do jeito que a gente fez para o quadrado, a técnica de decomposição em frações parciais nos diz que vão existir únicos A, B e C reais, de maneira que eu consiga escrever isso como A sobre x menos alfa mais B sobre x menos beta mais C sobre x menos gama. A gente encontra A, B e C com uma maneira muito parecida com o que a gente fez no caso 2. A gente resolve a integral depois de uma maneira muito parecida como a gente fez no caso 2. Então não tem muito segredo aqui de como fazer. Se você entendeu bem o vídeo do caso 2, você entende esse sem problema nenhum. Nós temos também outro caso onde o q de x ele tem duas raízes, mas uma tem multiplicidade 1 e a outra aparece dupla. Ela é x² aqui com alfa e beta distintos. Certo? Então, aqui a gente vai ter mx² mais nx mais O sobre esse polinômio, que é o q, x menos alfa, x menos beta ao quadrado. Eu vou ficar com A sobre x menos alfa, mais B sobre x menos beta, mais C sobre x menos beta
ao quadrado. Então, é como bem geral do que aparece no caso 2. Aqui, se no caso 2 eu tivesse só x menos beta, apareceria x menos beta ao quadrado. Como eu tenho esse aqui, esse que aparece sozinho, o que aparece ao quadrado, aparece ele e o quadrado, certo? Se eu tivesse agora o q de x, a mesma raiz 3 vezes, então se o q de x for x menos alfa ao cubo, por exemplo, então aqui o mx² mais nx mais o sobre x menos alfa ao cubo, ele aparece como ax menos alfa mais bx menos alfa ao quadrado mais c sobre x menos alfa ao cubo, certo? Então aparece ele, o quadrado e o cubo. E o último caso é onde o q de x ele tem uma raiz, só que o que sobra é um polinômio quadrático que não tem raiz. Então sobra um x² mais, vamos pôr outras letras aqui, ax mais b, onde esse cara aqui não tem raiz, ou seja, o delta dele, que é esse cara ao quadrado, a quadrado menos 4 vezes esse, 4b, é negativo. Ou seja, esse polinômio aqui não tem raiz. Esse é o caso mais chatinho, é que o q de x, então eu tenho mx² mais nx mais o sobre, aqui ficaria x menos alfa por x² mais ax mais b. Então, esse aqui fica a sobre x menos alfa mais, aqui vai aparecer bx mais c sobre x² mais ax mais b. Aparece isso porque essa é a técnica de decomposição em frações parciais. Então, a gente tem que lembrar em cada caso o que eu tenho que fazer. Então, nesse caso, onde eu tenho 3 raízes distintas, a regra é essa. Então, eu vou quebrar a minha divisão de polinômios, que é um polinômio quadrático, no máximo quadrático, por esse aqui, que são 3 raízes distintas, assim. Se o de baixo for desse tipo, eu vou usar essa decomposição. Se o de baixo for uma raiz só 3 vezes, então eu uso essa decomposição. Se o de baixo for uma raiz e o que sobra é um polinômio quadrático que não tem raízes, eu vou usar essa decomposição. A mais trabalhosa de todas elas é esse caso, porque essa integral eu não mostrei em nenhum vídeo como resolver, mas eu mostrei no feed do meu Instagram. Então, se você ainda não me segue no Instagram, segue lá e você vai ver como resolver integrais desse tipo aqui. Elas não são difíceis de serem resolvidas, mas dá um trabalho considerável para resolver, certo? Então, só esse caso que é o mais trabalhoso. Vamos fazer alguns exemplos? Então, por exemplo, vamos resolver integral de 2 sobre x mais 1 por x menos 1 ao quadrado dx. Já escrevi assim para a gente não perder tempo calculando raiz de polinômios, certo? Então, vejam, né? Para resolver isso, vou usar a técnica de decomposição em frações parciais. Embaixo eu tenho um polinômio de grau 3, porque esse aqui tem grau 2, esse tem grau 1, esse tem grau 2. E quando eu estou com grau 3, o de cima tem grau no máximo 2, então estou ok para usar a regra. Eu só tenho que ver qual caso eu estou. Nesse caso aqui, é uma raiz de multiplicidade 1 e uma raiz de multiplicidade 2, eu estou nesse caso aqui. Certo? Então, como é que a gente faz para cá? 2x mais 1,
x menos 1 ao quadrado. Então, a gente escreve como a sobre a raiz que é simples, mais a raiz que é dupla, aparece ela, x menos 1, mais o quadrado, x menos 1 ao quadrado. E como é que eu acho A, B e C? Do mesmo jeito que a gente fazia lá para o caso de grau 2 embaixo. É a mesma ideia. Aqui eu tiro o mínimo entre esses é x mais 1, o mínimo entre x menos 1 e x menos 1 ao quadrado é x menos 1 ao quadrado. Quando eu fizer essa divisão por esse termo, sobra a x menos 1 ao quadrado, mais esse por esse, um termo cancela. Então, eu fico b, x mais 1, x menos 1, mais esse dividido por esse sobra só x mais 1, então é c, x mais 1. Denominadores iguais, frações iguais, então os numeradores são iguais, ou seja, o a, x menos 1 ao quadrado, mais b, x mais 1 por x menos 1, mais o c, x mais 1, isso é 2. Isso aqui vale para todo x real. Então, vamos escolher valores de x que facilitem a nossa vida. Se eu escolher x igual a 1, o que acontece? Esse termo zera, esse termo zera, aqui fica 2c igual a 2, então o c é 1, certo? Se a gente escolher x igual a menos 1, esse termo zera, aqui eu fico menos 1 com menos 1 dá menos 2, ao quadrado 4, então eu fico com 4a igual a 2, ou seja, o a é meio. Não tenho mais nenhum outro número que facilite tanto a conta assim, a gente toma um outro mais simples, então vou tomar, por exemplo, x igual a 0. Quando eu fizer x igual a 0, aqui dá 0 menos 1 dá menos 1, ao quadrado dá 1, então eu fico com a. Aqui dá 0, 1, 0 menos 1, então dá menos b. E aqui dá 0 mais c igual a 2. Então, o a é meio, menos b mais 1 é 2. Então, aqui eu fiquei então com, aqui dá 3 meios, então o menos b fica 2 menos 3 meios, então fica meio. Então, o b é menos meio. Certo? Então, aqui, o a, meio, b, menos meio, e o c, 1. Ou seja, a gente escreveu o 2 sobre x mais 1 por x menos 1 ao quadrado. Então, lembrando, é a sobre x mais 1 mais b, x menos 1 mais c, x menos 1 ao quadrado. O a meio, b menos meio, c1. Então, ficou 1 sobre 2x mais 1. O b é menos meio, então ficou menos 1 sobre 2x menos 1. E o c é 1 sobre x menos 1 ao quadrado. E aí é só resolver a integral. Então, a integral de 2 sobre x mais 1 por x menos 1 ao quadrado. Agora que eu já escrevi esse termo nessas três, é a integral de cada pedaço. Então, eu fico com metade da integral de 1 sobre x mais 1 dx, menos metade da integral de 1 sobre x menos 1 dx, mais integral de 1 sobre x menos 1 ao quadrado dx. É só resolver cada pedaço, então eu fico com metade do ln do módulo de x mais 1, menos metade do ln do módulo de x menos 1, e aqui essa última integral é menos 1 sobre x menos 1 mais constante.
Do mesmo jeito que a gente fez lá com o quadrado, a gente pode escrever isso aqui de uma maneira melhor. Então, lembrando das propriedades do ln, esse meio passa para o expoente, esse menos meio passa para o expoente, o menos meio fica dividindo, então isso aqui é a mesma coisa que ln do módulo de x mais 1 a meio por x menos 1 a meio menos 1 sobre x menos 1 mais constante também é o ln do módulo da raiz x mais 1, x menos 1 mais constante. Certo? Aqui nós temos que tomar um certo cuidado, porque você vê, né? Eu coloquei o meio aqui, eu coloquei o meio aqui, só que tem um módulo fora. Mas na verdade, quando a gente for escrever isso, o meio é aqui fora. Eu fiz isso de propósito, só para a gente ver que a gente tem que tomar cuidado ao manipular essas expressões, porque isso aqui é o módulo de x mais 1 elevado a meio sobre o módulo de x menos 1 elevado a meio, o ln disso. E aí aqui eu fico com o módulo, o ln da raiz desses termos aqui. Então, essa sim a resposta correta para essa solução. Se eu tiver em qualquer um dos outros casos, basta usar a decomposição correspondente para cá, certo? A gente fala em geral até grau 3 embaixo, mas se for grau 4, grau 5, grau 6, você pode generalizar essa regra sabendo essas para grau 2 e grau 3, certo? Então, com isso eu encerro a série de vídeos de decomposição em frações parciais e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!